Calorosas saudações e hoje temos Miguel Morgado, o habitual comentador da SIC Notícias de um lado, do outro o ex-líder da bancada parlamentar do Partido Socialista e funcionário do mês do PS, Eurico Brilhante Dias. Eu próprio também já venci prémios de funcionários do mês, nomeadamente nas empresas que fazem pedidos de like. Portanto, meus amigos, metam gosto, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores aqui no segundo e, portanto, partilhem também nas vossas redes sociais e já sabem que podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis, não para ganhar o prémio de empregado do mês, mas para terem 10% de desconto em vários produtos, nomeadamente comprimidos para a Ásia. Estou a brincar, acho que não, mas enfim. Vamos ver este momento de alguma altercação entre ambos os lados. Sem mais demoras, vamos visualizar. A vitória do PS nas últimas eleições europeias, neste domingo, é também para esse efeito uma notícia muito positiva. Depois, é evidente que o primeiro-ministro António Costa era um homem que tinha excelentes relações políticas e pessoais com o presidente francês, com Macron, com Scholz, que foi chanceler depois de António Costa já ser primeiro-ministro. Com Vítor Orbán. Com Vítor Orbán. Com bons relacionamentos. Aliás, durante a presidência portuguesa teve um exercício muito difícil de articulação para desbloquear em grande parte o plano de recuperação e resiliência, ou o instrumento. Só à parte, isto como já devem ter percebido é sobre a nomeação de António Costa para presidente do Conselho Europeu, e reparem como o Eurico Brilhante Dias estava a referir as relações de amizade e de institucionalismo muito próximas que António Costa tinha, mencionou Macron, neste caso o presidente francês, mencionou Scholz, o chanceler alemão, mas não mencionou Vítor Orbán. Atenção, eu gosto do Vítor Orbán, não é essa a questão. Agora, António Costa e o PS que passam a vida a alertar para os perigos da extrema-direita húngara, seja lá o que isso for, e depois ia ver jogos do europeu, agarradinho a Vítor Orbán, todos muito próximos, é um quê de hipocrisia que eu nem consigo sequer exprimir. Os valores do Estado de Direito já não contavam para nada. Lembram disso? Isso vindo de um apaniguado do PPE parece mal, porque ele andou lá durante não sei quantos anos e saiu pelo próprio Como vocês tinham lá os socialistas da Eslováquia. Portanto, isso, os socialistas da Eslováquia Miguel, que vocês mantiveram lá durante anos. O Sr. Orbán tem uma longa história no PPE e saiu pelo seu próprio pé, não foi sequer expulso. Como os socialistas da Eslováquia, ao contrário daqueles que foram expulsos do próprio partido. Já te respondo. Antes do Miguel Morgado responder ao Eurico Brilhante Dias, vocês já perceberam que isto vai começar a aquecer, só uma pequena explicação. Muita gente hoje em dia pergunta-se porque é que o Vítor Orbán está no PPE, que é um partido, enfim, é o grupo europeu de centro-direita, mais direita moderada, uma direita social. A realidade é que o Vítor Orbán nunca, ou melhor, não foi sempre parte desta direita ideologicamente mais radical, mais nacionalista ou mais securitária, como a quiserem nomenclar, é indiferente. Não é extrema-direita, mas se quiserem nomenclar securitária, radical, nacionalista, é indiferente, todas elas estão corretas à sua maneira. Ele nem sempre foi assim. O Vítor Orbán foi primeiro-ministro da Hungria em dois períodos. Primeiro entre 98 e 2002 e depois noutro período, desde 2010 até agora 2024 e nos próximos anos também. O que é que acontece? O partido que o Vítor Orbán lidera, o Fidesz, fez uma viagem ideológica desde 98 até aos dias de hoje. Em 98 até 2002, na primeira vez que o Vítor Orbán governa a Hungria, do ponto de vista executivo, o partido dele, o Fidesz, era como uma espécie de iniciativa liberal um bocadinho mais conservadora, em termos comparativos. Portanto, era um partido liberal, na sua índole base ideológica, e com alguma ramificação conservadora ou tradicionalista à volta disso. Daí o Vítor Orbán, de um ponto de vista mais no passado, ter integrado o PPE, um grupo mais ao centro-direita, e não propriamente nos grupos mais à direita radical ou securitária, no caso do ID ou do SR, mais recentes também. Depois, mais tarde, o Vítor Orbán e a própria Hungria sofreram a sua metamorfose ideológica, como todos os países, uns à esquerda, outros à direita. No caso da Hungria e do Vítor Orbán, caminharam para uma vertente mais nacional, mais de direita radical, moderna, se quiserem, e, portanto, houve essa alteração, que é o que o Eurico Brilhante Dias não menciona aqui, mas é um ponto importante do ponto de vista da análise ideológica e da evolução dos próprios partidos e dos próprios líderes políticos. Mas vamos ter que avançar para a atualidade nacional. Uma longa história de amizade, aliás. Há uma longa história, mas eu quero contar essa história bem. Acompanhar ao contrário do que aconteceu no Parlamento Europeu. Vamos tentar só que não falem os dois ao mesmo tempo. Que hoje continuam em Budapeste a apoiar o É verdade. Ao contrário do que aconteceu. Terminava só Rosa com uma frase. Só para terminar, Eurico. O Dr. António Costa é hoje o socialista europeu em melhores condições de exercer a presidência do Conselho. Chefe! Desculpem lá, pá. É que
Os socialistas europeus devem ter uma bancada. A cara do Miguel Morgado ainda é pior que a minha, pelo amor de Deus. A cara do Miguel Morgado acho que diz tudo. Quer dizer, a melhor pessoa dos socialistas na Europa é alguém que neste momento está a responder na justiça por um caso de corrupção e prevaricação, em que hoje sai uma escuta em que ele próprio tentou... Não sei se já viram isto é notícia de hoje, mas António Costa, numa escuta, foi apanhado a dizer que queria despedir Christine Weigner, que era a CEO da TAP, porque a presença dela na TAP, enquanto CEO, prejudicava aquilo que era a permanência do governo nas instituições portuguesas. Portanto, despedimento por justa causa. Qual justa causa? A credibilidade do governo, aquela que não existe? Portanto, eu nem sei quem é que está mais chocado. Se é o Miguel Morgado, se sou eu. E o Miguel tem razão numa coisa, eu queria concordar com o Miguel num aspecto que é particularmente importante. Este acordo entre socialistas, o PPE e os liberais precisa de facto de ser muito bem atado, porque as condições, se é verdade que os parlamentares europeus não votam para o Presidente do Conselho, não deixa de ser verdade também que eles são decisivos na arquitetura para depois votar no Parlamento Europeu a Presidente da Comissão. E o Presidente ou a dupla Presidente do Parlamento, na ideia rotativa que aliás que nós adotámos em Portugal agora nesta legislatura. Ele aqui está correto, isto não é uma análise, ele está a constatar factos, isto é correto, ele está certo aqui. Por isso é muito importante que este acordo entre populares, liberais e S&D, socialistas e democratas, seja feito para que a senhora von der Leyen seja votada, sendo ela a candidata do PPE à presidência da Comissão. Indica. E esse é um aspecto que... Miguel Morgado, para responder muito rapidamente... Só antes de deixar aqui o Miguel Morgado, enfim, já vão ver, o Eurico Brilhantias aqui tem razão, porque a Ursula von der Leyen consegue fazer uma maioria para se eleger no Parlamento Europeu, na presidência da Comissão Europeia, mas precisa da maioria do Parlamento Europeu para aprovar o seu nome para a presidência da Comissão Europeia. Ela consegue fazer isso com a aliança entre os socialistas, os liberais e o próprio PPE. Se é execuível, é. Se é complicado, também, porque há alguns parlamentares europeus que têm, enfim, independência do voto, às vezes depende de país para país. Por exemplo, a Iniciativa Liberal, já disse que não aprovava o nome do António Costa, e a maior parte dos liberais na Europa aprova o nome do António Costa, não é? Portanto, há aqui muita volatilidade naquilo que pode acontecer. Acho que este pormenor era só importante deixar mencionado. Muito rapidamente, porque esta conversa arrasta-se aqui em Portugal sem nunca ninguém explicar o que é que aconteceu. Mas só te vou dar 2 minutos. Eu tive vários congressos do Partido Popular Europeu, com Angela Merkel, Mariano Rajoy, Pedro Passos Coelho. Nunca vi ninguém, nem de perto nem de longe, ter as relações de cordialidade e intimidade pessoal como vi António Costa ter depois. Mas eu quero dizer outra coisa sobre os socialistas europeus. Andaram sempre com essa cassete do Fidesz e do PPE. Os socialistas tiveram um partido equivalente ao Fidesz, que são os socialistas da Eslováquia, foram expulsos agora, há meia dúzia de meses. Não. Como foi o mesmo estatuto. Foram suspensos como o Fidesz foi. Não estejas a inventar. O Orbán saiu pelo seu pé. Foi suspenso primeiro. Aliás, a doutora Marta Temido explicou isso bem ao Sebastião Bocage. Eurico, não sejas assim, pá. Ouve até ao fim. Nós temos muito a avançar, Miguel. Mas não tens de concordar. Estás a ouvir, mas não estás a deixar terminar, que é um pormenor importante. Reparem quando há aqui um fio condutor de argumento, o argumento é parado, não é? Mas vamos continuar. Só há um governo na Europa que foi acusado, suspeito e acusado, de ter assassinado jornalistas. Foi em Malta. O maior atentado aos direitos humanos não há ao Estado de Direito. Foi um governo do Partido Socialista de Malta. E nunca se ouviu nenhuma palavra do Partido Socialista português, nem do S&D europeu, sobre isso, que foi um atentado ao Estado de Direito o mais grave que houve. Se estás a fazer essa cara estranha, vai-te informar. Matou-se uma jornalista que estava a investigar casos de corrupção. Matou-se, supostamente, eu não sei bem como é que era a história, não sei se ele vai aprofundar aqui, não tenho a certeza, mas eu acho que, infelizmente, não é? Mas acho que ela se matou ela própria. Acho que, eu não sei bem os contornos da história, mas efetivamente o governo socialista na altura de Malta sofreu graves acusações relativamente a esse incidente. Foi uma coisa, muito triste. E a realidade é que, se repararmos, nem o grupo parlamentar dos socialistas europeus, nem o próprio PS em Portugal, bem, os grupos socialistas europeus, eu vou dar um desconto que eu não tenho a certeza de todos, mas pelo menos o PS em Portugal nunca sequer mencionou isto. E isto é 1000 vezes pior do que o Viktor Orbán alegadamente tenha feito a nível das restrições de liberdades e garantias, ou, enfim, na repercussão desse argumento restritivo a nível de liberdades. De um governo socialista em Malta e nunca ninguém se preocupou com o Estado calamitoso, o Estado de Direito que tinha chegado de Malta. Por isso, lições, vocês não têm autoridade nenhuma para dar ao PPE. Outros terão, os socialistas não têm. Os socialistas não têm. Vamos avançar. Não têm autoridade nenhuma. Vamos avançar.
essa história é um bocado triste. Se quiserem investigar, enfim, se estiverem no mood de felicidade, não pesquisem, mas a história é mais ou menos... Eu não tenho bem a certeza, mas ela acabou por, infelizmente, se matar, não é? Por causa das pressões e chantagens que estava a sofrer por parte desse mesmo governo. Eu volto a frisar que eu não tenho bem a certeza se a história é assim, mas ronda por esse tipo de acontecimentos. Mas verifiquem, por favor, não quero estar a induzir ao erro, mas a história é mais ou menos com esses contornos. Se eu não estou em erro, verifiquem, por favor. Nós tiveram e mais. Rosa, Querer misturar Vamos mudar de a senhora Lembra-te de Malta, Metsola, lembra-te de Malta. Olha, tu já eras deputado, tinhas obrigações para ter falado nisso na altura. Vamos avançar, Eras porque deputado, tenho tinhas certeza que obrigações neste para falar momento nisso. Orban saiu pelo seu pé, não foi expulso do PPE. Foi suspenso do PPE. Foi suspenso Aquilo que do está aqui PPE. a passar. Estás a inventar, foi suspenso do Não, PPE. saiu pelo Tal como as seu pé. soluções da Eslováquia. Vamos avançar. Ao contrário, Tens que ir ao Google. Vamos fazer o rescaldo das Saíram por eleições iniciativa do SNP. europeias. A ideia de recontar a história e tentar inventar uma nova história não fica bem. Curiosamente, não mencionaste Malta uma única vez enquanto estavas a tentar a criar confusão no membro do debate. Partido podemos Socialista. O Estado de Direito E o Estado de Direito está a funcionar tem em Malta. colapso. Mas isto não é reescrever a história, porque tudo o que o Miguel Morgado disse é verdade, não é? Tudo o que o Miguel Morgado disse é verdade. As pessoas podem gostar ou não do Miguel Morgado, isso é indiferente. Uma coisa é a opinião das pessoas, uma coisa é a verdade. Portanto, e a verdade é que estes factos todos que o Miguel Morgado mencionou, corretos. Estas coisas aconteceram. E eu acho que as pessoas podem ver as coisas dos dois prismas e concordar com as duas coisas. Eu estou sempre a dizer isto. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu não concordo que Viktor Orban seja um ditador, mas para alguém, talvez a perspectiva mais autoritária que Orban tem, por exemplo, do ponto de vista da imigração, possa ser vista como algo antidemocrático, que não é. Mas pronto, tudo bem. Essa pessoa pode achar, ao mesmo tempo, que o Orban não tem a postura correta relativamente a determinados aspectos e, ao mesmo tempo, dizer que é condenável aquilo que aconteceu em Malta, por exemplo, com o governo socialista de Malta. E a realidade é que o Eurico Brilhante Dias não fez isso neste segmento aqui. Vocês, nada, com o vosso partido, é a autoridade moral que vocês têm. Passarei Não têm ao nenhuma. próximo tema de quem tem no seu cadastro o facto Tenho a de vossa ter permissão para expulsado avançar? o Sr. Orban. Obrigado. E termina aqui. Bom, enfim, meus amigos. É isto. Acho que não tenho mais nada a dizer. Agora cabe-vos a vocês comentarem e dizerem o que acham relativamente a este pequeno incidente. Pequeno, como quem diz, não é? Verifiquem, por favor, os contornos da história da jornalista em Malta, que é... Enfim, se quiserem investigar, portanto, estão à vontade. Meus amigos, muito obrigado a todos. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, que ajuda bastante para chegarmos aos 50 mil subscritores. Partilhem também nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.